o assunto é abuso sexual entre crianças e adolescentes, existe uma pergunta que todo pai e mãe deve se perguntar. Será que eu realmente sei como proteger meu filho, minha filha? Hoje o assunto é sério. É sobre violência infantil, abuso sexual infantil, pedofilia. E para esse tema, vamos conversar com o comissário de Polícia Civil, diretor institucional da Polícia Civil, Daniel Viana, e com a professora Aline Gomes. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Daniel, muito obrigada pela participação. Professora Aline, muito obrigada. E hoje nós vamos falar sobre o livro Proteja Seus Filhos, que a Aline escreveu um capítulo, o Daniel é o curador, fez a curadoria, do livro, e vamos começar agora perguntando o seguinte. Primeiramente, parabéns pelo trabalho, Daniel, e como começou, como surgiu a ideia desse livro tão importante? Renata, boa tarde. Felipe, primeiramente, muito obrigado pela oportunidade da gente debater esse tema tão importante e caro para a nossa sociedade, que muitas das vezes as pessoas elas ficam muito com medo de falar, de expor. Então, obrigado pelo convite e pela coragem, principalmente, de abrir o espaço para a gente falar de um tema tão difícil que é esse. E agradeço também aqui a minha amiga, parceira, coautora do livro, Aline Gomes, que fez um capítulo brilhante mostrando a realidade de dentro da escola, de uma pessoa que vive a realidade há mais de 20 anos. Então está aqui na mira do guerreiro, mais uma vez aqui é um programa que eu acompanho, que eu sou fã, e está aqui para mim é um privilégio. Então, primeiramente, gostaria de agradecer a vocês e toda a sua equipe. Esse livro, vou tentar dar uma resumida de como aconteceu essa história. Eu trabalhei em 2013 na Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, a DECAV. E foram 15 dias, inclusive quem estava titular à época era minha esposa, hoje diretora da capital, Raíssa Celes, e o diretor das especializadas que nos fez o convite, o doutor André Neves, que inclusive fez aqui um episódio com vocês. Isso, muito já bom. Participou aqui. E foi assim que eu conheci vocês. Eu estava ali olhando, falei, tô junto com vocês aí. Então, é um cara muito sério, comprometido, inclusive, através dele e do marido dessa aqui, então tá tudo entre família, que é o Cristiano Maia. Ele foi o primeiro delegado a ter essa divisão da criança e adolescente pelo tamanho do problema que a gente vinha enfrentando. Então, tem que dar crédito aqui a essas duas pessoas, tanto o doutor André Neves quanto o Cristiano, por ter criado essa divisão. Então, parabenizo já esses dois grandes amigos e guerreiros. Depois a gente vai falar mais. Então, esse livro, quando eu trabalhei nessa delegacia, mais ou menos uns 15 dias, a gente conseguiu montar uma equipe muito boa, onde tem uma pessoa-chave nessa nossa conversa que chama-se Samuel. Samuel era um policial que já tinha trabalhado na delegacia, e quando ele aceita o nosso convite de voltar para essa unidade, a gente, quando começa ali nos primeiros dias, ele me fala uma frase que mudou a minha vida completamente. Ele fala o seguinte: Daniel, aqui você vai conhecer a maldade humana. E de fato foi isso que aconteceu. Eu vi ali cada caso nesses pequenos 15 dias. Atrocidades que o ser humano é capaz de fazer com o bebê, com criança, com adolescente, e também de adolescente autores, de fazer com animais, com outras pessoas, enfim, casos de mutilação e outros casos que vêm de crimes de ódio, que é muito complicado. Então eu fiquei com essa ideia, assim, a gente precisa fazer algo diferente, não adianta mais a gente tratar esse problema de uma maneira isolada. E naquele momento, então, 2023, eu pensando em algo que a gente poderia fazer. Pensamos em cartilha, de repente, um livro era algo muito maior do que eu poderia imaginar na época. A verdade é essa, porque a gente não tinha ainda esse pensamento. Só que, por ocasião do destino, muda, o secretário mudou, e eu tenho um recorte agora, a gente foi trabalhar em outras unidades, e quando vem esse recorte para 2025, eu já... Relações institucionais, nomeado pelo ex-secretário Felipe Cury, um grande homem também, ele que faz o prefácio desse livro, porque ele merece esse espaço, porque foi o cara que mais incentivou, que apoiou e criou, de fato, a divisão, foi ele que autorizou essa divisão.
Então, quando eu vou com a ideia para ele, e já eu falo como vai ser foi até o meu capítulo, o estalo, ele foi o primeiro cara assim, ó, vamos fazer, toca. E a doutora Márcia Xavier, nossa subsecretária, fala, Daniel, esse livro, ele não pode ter o rótulo da nossa instituição. Porque esse livro é maior do que a instituição, a verdade é essa. Com todo o carinho e respeito que eu tenho à minha Polícia Civil, que eu amo, de paixão, que já estou anos e anos, já quase 20 anos na segurança pública. Só que esse livro, ele transcende isso tudo. Transcende o governo, transcende instituição, e é muito maior do que nós, muito maior do que qualquer experiência que a gente possa falar. Que isso aqui a gente vai, graças a Deus, já invadimos outros países, inclusive Portugal, Exatamente, né? Portugal e talvez Espanha, venham com a novidade, se Deus quiser, nos próximos meses. Então, assim, quando eu estava, e eu acho que é importante eu mencionar esse capítulo de uma maneira rápida, estava em Lençóis Maranhenses de férias em 2025, então a gente faz esse recorte de 2 anos. Eu falo isso no meu capítulo brincando com minha filha, com meus afilhados, Pepe e Júlia, meus compadres, e estava no meio de uma montanha, eu fotografando, sem internet, altamente conectado ali com a natureza, quando eu vejo uma cena, minha filha rolando ali no meio das dunas com meus sobrinhos, e me veio uma cena bizarra que eu vi logo, uma das primeiras cenas, quando eu cheguei na Decave. E aquela cena ruim, e eu falei, cara, por que eu tô pensando nisso agora? Eu tô vendo aqui a maravilha, e aí foi onde eu tive o estalo. Pô, eu tenho que voltar àquele projeto. Porque hoje eu tô com uma força institucional, amadureci muito mais, sei percorrer alguns caminhos que até a época eu não tinha. Então eu saio daquele dia, e começo a fazer contato. A primeira pessoa que eu fiz contato foi Samuel, novamente. Samuel, cara, eu tive uma ideia. A gente precisa transformar aquela vivência num livro. E o Samuel já tinha saído da Decave também. Ele foi assumir um compromisso maior. Ele foi convidado para o Ministério da Justiça para trabalhar lá na parte de cibersegurança, crimes contra a pedofilia, ódio. E hoje ele está em outras pautas também. O Samuel foi um cara que ele deslanchou, um policial muito bom e atuante nessa temática. Ele é o nosso camisa 10. E ele fala, Daniel, tô com você em qualquer projeto que você quiser. Falei, preciso conectar algumas pessoas. Eu penso em fulano, ciclano, beltrano. Cara, muito bom. Eu quero te apresentar uma outra pessoa. Maura de Oliveira. Maura de Oliveira é um outro personagem também muito importante nesse livro. Tem uma lei com o nome dela. Uma mulher que transformou a sua história de dor em superação. Então, já deixo aqui também vocês convidarem Maura de Oliveira e outros mais, mas assim, é uma pessoa muito importante, como o Cristiano, faz uma dobrada muito boa para a gente poder caminhar. Então eu saio e começo a fazer os contatos com essas pessoas. Então, as minhas férias de 15 dias se tornaram só 7, os restantes 7 dias trabalhando mais para algo maior. E aí, minha família, você está o tempo inteiro no telefone, que realmente a gente fica altamente conectado. Falei, pô, mas dessa vez agora é por algo mais importante, algo que realmente vai fazer diferença. E voltando no avião, batendo um papo, sento com a minha comadre, tô pensando em fazer isso, eu queria uma visão de uma mãe, de um pai, normal. Eles não são ligados à segurança pública, tem outra profissão. Ah, Daniel, não quero, não é um assunto que eu até gosto, mas não é o meu perfil de sair da palestra. Mas por que você não pensa na Aline? Eu falei, pô, Aline, olha só, a gente dentro de casa e às vezes, pô, a visão da professora, então vamos ter a Aline, com certeza. E aí a gente começou a construir essa rede. Você vê que tem 2 desembargadores, tem procurador, promotor, juízes, mãe, professores, o secretário de educação da época, enfim, um grande time. Por quê? Eu percebi que a gente não adiantava a gente tratar de maneira isolada um problema que é de todos nós. Agora, Daniel, Felipe, eu quero trazer um dado aqui que é extremamente importante. Os casos de violência sexual contra crianças e adolescentes seguem crescendo aqui no Brasil e apenas nos 4 primeiros meses desse ano, 2026, mais de 32 mil violações sexuais foram registradas no país. Então, segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, uma média de casos a cada 5 minutos, quer dizer, você de imaginar só exatamente. Porque o que acontece é que esses números são muito porque não há subnotificação, né, professora? Porque existe o que não, a negação da família, existe que a família não percebe, existe o que percebe, mas fica no âmbito eles resolvem entre eles. Então, assim, se existe esse número, a gente pode, acho que, quadruplicar isso sem sombra de dúvida.
Daniel, quando falamos em proteger os filhos, qual o principal erro que os pais cometem? É acreditar demais nas pessoas, acreditar demais em todo mundo. Enfim, qual que é o conselho maior hoje para os pais darem essa proteção aos filhos? Renata, me permite só fazer aqui, antes de te responder, fazer uma colocação. Felipe, chegamos aqui, a Aline falou uma coisa extremamente importante, que é onde eu começo a minha palestra quando eu falo desse livro aqui. Nós somos a primeira geração que está ensinando as crianças a ter o cuidado com tecnologia, sendo que eles sabem mais do que a gente. É verdade. Ou seja, o grande desafio é a gente saber transformar isso num diálogo, a gente tentar aproximar cada vez mais o seu filho, que sabe mexer muito mais, seu filho, seu neto, seu sobrinho, muito mais do que a gente de tecnologia. Minha filha sabe muito mais do que eu, a filha da Aline já sabe se é craque, IA. É a gente orientar de uma maneira que você não afaste, porque a tecnologia é extremamente importante. E antigamente, o perigo estava na rua. Você falou que a gente é muitas gerações. Não, a gente está na geração, já estou com quase daqui a pouco 50, a Aline também, a gente está numa geração bem próxima, porque 15 anos de diferença para a gente não faz tanta diferença como hoje em dia 15 anos fazem. Sim. 5 anos, mudou muito. E hoje o perigo está dentro do quarto. Então o maior desafio realmente é o quê? A gente ter o diálogo. Renata, respondendo a sua pergunta. Aliás, essa semana saiu uma estatística mostrando que grande parte dos abusos sofridos por crianças e adolescentes ocorre de madrugada dentro das próprias casas, né? Saiu esses números, acho que foi o próprio ISP, o Instituto de Segurança Pública, que divulgou. Então é o que você falou. Antigamente a sensação que a gente tinha é que o pai, quando os filhos chegavam em casa, estavam relaxava. Salvos, né? Sim. Ele relaxava porque a partir dali tinha controle. Não havia nenhum risco, praticamente, entre aspas, mas não havia nenhum risco. E hoje a gente sabe que o risco é 24 horas por dia, com os pais em casa ou sem os pais em casa. É uma situação muito diferente, né? Inclusive, nessa semana, houve uma prisão na Delegacia de Todos os Santos, que um homem estuprou a própria prima, de 11 anos de idade. Então, é isso que eu ia falar, assim, o que a gente vê muito, que eu vejo, e eu tive um tempo, porque o meu marido ficou titular da delegacia da DECAV. Então, assim, eu pude confirmar o que eu infelizmente, já sabia, era que normalmente esses abusos, eles ocorrem dentro do seio familiar. É mais difícil acontecer um estranho, porque com o estranho você está alerta, com o estranho você proíbe a criança de ir na casa, na rua você ensina a criança, não fala com estranho, não abraça o estranho, não beija o estranho, mas e com o tio? Você ensina? Não beija o tio. Muitas das vezes você fala, vai lá, dá um abraço no seu tio, vai lá, dá um beijo no seu tio. Não é estranho a sua filha sentar no colo. Então, e aí que começa a dificuldade dessa proteção que todo mundo quer. Como é que a gente vai proteger? Vai proibir? Não vai deixar? E aí rouba a infância? Aí diminui, curta uma infância que já está bem encurtada, que já está bem delimitada? Como é que a gente faz? Eu tenho uma filha de 9, de 10, feita agora, e tenho de 23. Eu tenho gerações diferentes dentro da minha casa. E assim, o que eu penso com a Marina? Eu penso que a Marina tem que ser uma criança altamente informada e respeitosa e ciente do corpo dela e do que faz ela ficar confortável ou não, seja para quem for. Então, comigo, na minha casa, não tem. O tio, não. O tio está desconfortável com o seu tio? Então, não é para fazer. Está desconfortável com o seu irmão? Então, não é para fazer. Porque só no íntimo da pessoa, e a gente vê, infelizmente, vários relatos, que o abusador, não tem rótulo, e nem vem na testa. Pode ser, sim, um irmão, pode ser, sim, um pai, pode ser, sim, um tio muito chegado, pode ser uma tia, pode ser quem cuida da criança. Então, assim, não existe isso, infelizmente. E eu acho que esse link que a gente faz
com os nossos filhos é o mais importante de tudo. Tem que ter o link. Aline, até para complementar o que você está falando, eu estava aqui buscando meus apontamentos, os dados do anuário, como você falou muito bem, de 2026, atualizado, acabou de sair, tem esse mês. 96,1% eram familiares ou conhecidos. Então, assim, a gente vê realmente que não é uma pessoa de fora, não é um estranho. Não é um estranho. Aquela oportunidade, de repente, de ser alguém que passou na rua é mínima. Então, de fato, o que a Aline trouxe aqui muito bem, a vigilância tem que ser sempre, e é o diálogo. A criança não pode sentir no pai, no responsável, no familiar, o medo ser maior de você contar para o seu familiar do que o medo dela tem do abusador. Então, isso que a Aline falou é de extremamente importância. Você ter a confiança, ter o diálogo com o seu familiar, com a sua criança que está perto, porque ela tem que se sentir segura para poder contar. E é onde realmente eles ganham, que é onde? É na desconfiança, é na intimidação, e é assim que eles costumam atingir. E só para complementar os números, Renata, o número aqui atualizado foram quase 90 mil casos de vítimas de estupro, menores de 13 anos. Mas a gente sabe que esse número é subnotificado. Claro. É subnotificado. Aline, professora, no seu livro tem uma parte que me chamou muita atenção de uma menina de 9 anos, que vocês perceberam que algo diferente nela, e ela confessou que estava sendo abusada pelo próprio pai. E vocês chamam a mãe... E a mãe nega. E a mãe nega. Como que é isso? Como vocês conseguem trabalhar isso? Tá vendo que a criança tem esse problema diário em casa e o próprio responsável nega aquela situação. Isso é comum acontecer? Infelizmente isso é muito comum. Porque eu costumo dizer que a realidade onde eu trabalho, onde eu atuo, é uma realidade assim que nem eu, que atuo há 23 anos nessa realidade, eu conheço. E outro dia eu conversando, eu falei, gente, o pessoal fala muito de carência alimentar. Eu acho que o pior que o ser humano pode ter é a carência afetiva. E o que a gente tem muito nessa área é a carência afetiva. São mulheres carentes, são crianças carentes, são homens. Então, e fica uma confusão naquilo tudo e o mais fraco no momento perde. O mais fraco no momento é a criança. Então, a gente notou que essa criança vinha apresentando comportamentos diferentes. E aí ela relatou. E a gente chamou, e era assim, relatando com detalhes. E a gente chamou essa mãe. E essa mãe, na frente da criança, falou, mentira, não aconteceu isso. E aí a gente acionou o Conselho Tutelar. E o Conselho Tutelar acionou o Ministério Público, mas isso é um trâmite demorado. Até todos esses acionamentos que a escola fez, né, o papel da escola foi feito, que foi acionar o Conselho Tutelar, aí o Conselho Tutelar entrou em contato com essa mãe, a mãe continuou negando, a menina tinha 9 anos, 8 anos na época. Só que aí, nesse meio tempo, ela faleceu com ela limpando o ouvido, furou, e foi negligenciada até nisso. Foi ficando com infecção e a gente relatando, essa criança não está bem, essa criança não está bem. E aí ela veio a óbito antes de ser retirada dessa família, antes de ser ouvida pelos órgãos. Ela não teve voz nenhuma. Daniel, e num caso desse, Felipe, eu já vou te passar, mas num caso desse, que chega à delegacia, de repente, algum parente leva essa criança relatando tal situação. E, no caso, uma mãe ou o próprio pai negam. Como que a polícia consegue agir diante da negação dos próprios responsáveis? É a palavra da criança com a palavra dos pais. Esse é um problema que a gente enfrenta, porque normalmente não, alguns casos, a criança quando vai contar para a mãe que o pai está abusando, ou o tio, ou o próprio irmão, tem essa negação, e isso é muito ruim. Hoje, na nossa divisão da criança e adolescente vítima, nós temos uma escuta especializada, inclusive faz parte também. E eu quero só deixar aqui registrado também que esse livro a gente não só fala, né, do abuso, hoje é o tema, o foco aqui, mas a gente fala de outros temas também.
E um desses é a escuta especializada, onde a gente tem um capítulo próprio aqui, que quem fez foi Carlos Olinto. Ele é um especialista de como você vai conseguir para não revitimizar a criança. Então a gente consegue extrair, normalmente a gente tem acompanhamento de psicóloga, policiais treinadas, para poder ouvir da criança uma sala especial para onde ela se sinta num ambiente mais à vontade para ter a confiança e contar para o profissional. E com isso, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ela conseguiu transformar essa escuta especial em diversos cursos. Ou seja, a gente tem em todas as unidades do Estado policiais capacitados para ter essa escuta especializada. Então hoje, se acontecer um crime em outra cidade, nós vamos ter pessoas preparadas para fazer. A Delegacia da Criança e Adolescente Vítima, você se recebe de gente normalmente de todo estado, mas, de fato, o que é mais cômodo, mais fácil, a gente tem em cada unidade responsável. E também tem os CAACs também, dentro dos hospitais, onde a gente está também reformulando e trazendo essa escuta especializada. Uma pergunta, eu sou do tempo em que a Polícia Civil, eu comecei como repórter policial em 1986, por aí você vê, tem 40 anos. Sou do tempo em que não era DECAV, era a DSPM, que era a Divisão de Segurança e Proteção ao Menor. E que normalmente era uma delegacia que ninguém queria ir. A gente até sabia que normalmente era tipo assim, o policial que estava na geladeira joga lá na DSPM, entendeu? E eram até policiais completamente despreparados para esse tipo de tema. E aí eu pergunto, hoje o policial de uma distrital, ele tem algum tipo de preparo para poder detectar, se é para encaminhar, ou é aquela história tipo assim, a criança, como é que é hoje a preparação de um policial para esse tipo de crime? Felipe, eu tenho com 100% de certeza, todas as delegacias do Estado hoje estão preparadas não só para atendimento de criança e adolescente vítima, como também para a área de proteção à mulher. O que a gente vê de vez em quando na mídia são com certeza casos isolados, e aqui eu não estou falando apenas como relações institucionais da polícia, porque eu vivencio. Como eu falei, eu também trabalho no Departamento Geral de Polícia da capital. Eu acompanho o trabalho também da Academia de Polícia. São cursos, não é só 1, 2, 3, ou seja, a gente sempre reforça essa temática do acolhimento. É claro que, dependendo, se você chegar hoje numa delegacia de grande porte, hoje não tem mais a central de flagrante porque é tudo digital, mas você chegava com 8, 10 flagrantes e você chega com um caso que de repente não é um caso de tanta emergência, no caso que não foi um abuso ou de repente foi um maus-trato que é grave, mas diante de tudo que está acontecendo ali, homicídio e tudo mais, naquele primeiro momento ficavam um pouco de lado, mas hoje não. A cada vez que você chega e tem uma criança envolvida, a gente já tem pessoas capacitadas para poder realmente fazer esse trabalho, que é um trabalho totalmente diferenciado. E quando precisa de um suporte maior, entramos em contato com a DECAV, que é uma divisão hoje, onde a gente consegue disponibilizar, porque todo o material também é filmado, é gravado, para poder depois ser feito um relatório. Então, hoje em dia, a gente passou daquela época, né, que era, de repente, o que poderia existir no momento. Mas eu tenho certeza que a gente passou por uma transformação na Polícia Civil e a gente tem despontado em grandes operações no Brasil inteiro. Existe uma rede internacional de pedofilia. E como a polícia aqui do Brasil trabalha isso, existem equipes próprias para esse tipo de situação, para esse tipo de predadores, porque eles se infiltram em todas as áreas, né? De todas as formas. É ali na internet, se passando por crianças. Criando perfis falsos. Exatamente. De repente, o próprio professor que acontece, é um médico, enfim, como que a polícia hoje trabalha sobre essa rede de pedofilia internacional, mas estamos no Brasil nacional. Renata, adorei essa pergunta, inclusive abri até aqui o livro, que ele se transforma até numa espécie de manual. A gente aqui na parte 3, a gente fala só da proteção policial. E na proteção policial, então, eu vou destrinchando para vocês. A série Adolescência e Ficção, feito pelo Cristiano Vale Maia, era diretor
da DECAV, hoje ele é diretor do DEGASE, onde tem os menores infratores. Respondendo a sua pergunta, entre likes e armadilha, encarando os desafios para a proteção da criança e adolescente, Samuel do Nascimento, do Ministério da Justiça. Outro, que temos aqui também, Fernando Stelli, profissional também no Ministério da Justiça. Alessandro Barreto, ele era o coordenador geral também do Ministério da Justiça, saiu e voltou. Temos também Paulo Roberto, doutora Rafaela Parca, Paulo Roberto também no Ministério da Justiça. Ou seja, é um time. O que o Ministério da Justiça fez? Ele reuniu uma seleção dos grandes policiais do Brasil inteiro que trabalham com essa temática. E aí eles montaram um grupo e estão trabalhando no Ministério da Justiça. A doutora Rafaela Parca, também uma das profissionais, e ela bota aqui no capítulo dela Guardiões da Infância. A doutora Rafaela Parca, hoje ela foi chamada para uma missão pela Polícia Federal. Existe um núcleo internacional de combate e prevenção à pedofilia. Então esse intercâmbio com a polícia americana, estamos trazendo um núcleo, mesmo núcleo que tem lá fora, aqui para o Brasil, onde ela vai comandar esse núcleo e onde tem toda essa integração do Ministério da Justiça, apoiando todos os estados da federação. Então é um trabalho que, como eu falei, a ideia era a gente transformar isso numa rede. Então não ficou apenas num livro. Esse livro aqui virou um movimento. Hoje a gente tem o Instagram, palestras e outras ativações. Vamos ter inclusive o workshop. Peço licença para vocês para falar aqui. Claro. O workshop vai ser dia 4 e 5 de novembro, o tema de proteção à criança. É um evento que é da Polícia Civil, onde a FAEPOL faz a realização. Por que a FAEPOL? A FAEPOL é uma fundação nossa de apoio às polícias, onde ela consegue captar recursos para a gente poder fazer um evento. Renato, você teve a oportunidade de participar do último Conexões Seguras. Conexões Seguras. E viu a estrutura que a gente faz. A gente consegue trazer diversos profissionais do Brasil inteiro, onde a gente precisa ter uma passagem, você vai ganhar um brinde, trazer não só policiais, advogados, jornalistas, vamos trazer educadores, professores. A nossa ideia é que a gente tenha pelo menos 700 pessoas multiplicadoras para a gente aumentar a nossa rede. Então, as pessoas, né, os seus ouvintes que quiserem apoiar o projeto e vai procurar a FAEPOL, vai poder estar lá com a gente para ser um replicador. Então a gente, respondendo a sua pergunta, a gente tem sim mecanismo, não só aqui no Rio de Janeiro, como no Brasil inteiro, para essa temática extremamente importante. Professora Aline, você que trabalha no ensino público, né, com crianças que não são de classes elevadas, hoje existem recursos tecnológicos que são muito difundidos, né, de monitoramento do celular dos filhos, até o próprio Google tem ferramentas para você saber o que acessou, o que não acessou, para controlar, não apenas questões mais, digamos assim, usuais, tipo, quantas horas fica na internet, não apenas isso, mas de proteção mesmo. E nessa rede você vê que os pais têm acesso ao conhecimento desse tipo de ferramenta? Felipe, olha só, a gente vive uma realidade onde os pais que trabalham, eles trabalham uma carga horária extensiva. Então, muitos dos pais, eles não veem nem os filhos acordados. Quando eles saem, os filhos estão dormindo, e quando eles voltam, os filhos estão dormindo, porque voltam muito tarde. Porque trabalham muito longe de onde moram e aí demoram para, né, a carga horária, mais o trajeto e tal. Então, assim, isso é muito, muito, muito longe da realidade. Eu atuo no horário da manhã e muitas crianças, e eu tenho, né, porque eu penso assim, essas crianças, elas não têm um lugar de escuta, elas não têm um lugar de fala. Então, na escola, tem que ser esse lugar. E aí, aos meus alunos, eu pergunto, faltou? Por que faltou? Por que não veio? O que aconteceu? E normalmente, assim, quando não estão doentes, né? Eu não acordei, porque eles acordam sozinhos, eles se gerem, né? Claro. E aí eu pergunto, então eu vou falar com sua mãe, com seu pai, porque está perdendo a hora. Aí a mãe fala, ele ficou muito tempo no celular. Quando eu acordei, professora, ele estava ainda no celular. Aí eu perguntei, que horas você acordou? 5 horas da manhã. Eu falei, e ele ficou a noite inteira no celular? Deve ter ficado. Porque essa mãe normalmente chegou muito cansada do trabalho, e dormiu, e aí quando ela acordou 5 horas, ele estava no celular. Então, esses recursos, essas ferramentas que é divulgado e que eu acho
deve ser divulgado, né? Não chega, não tem como chegar. Professora Aline, a escola está preparada hoje para lidar exatamente com casos de abuso, violência sexual? E os professores recebem orientações, recebem treinamentos? Não, treinamento não. A gente tem a sensibilidade, né? Porque o professor, ele é tudo. Né? Ele é psicólogo, ele é mãe, ele é pai, ele é enfermeiro, médico. E aí, assim, a gente vai aprendendo com a experiência, né? Tem aquele notório saber. Então já fica o convite aqui. Já fica o convite aqui, minha amiga Aline, para você e toda a sua rede lá de professores a participar do Conexões Seguras, que é um evento gratuito. Vocês vão ser lá muito acolhidos, muito bem acolhidos. Inclusive, caso você tenha que a gente aumente o número de vagas, a gente consegue, de repente, fazer até uma transmissão ao vivo para os professores, porque a nossa intenção é cada vez mais ter profissionais que dão amor, né? Gente, hoje o professor é muito mais vocação, amor, como policial também, do que qualquer outra coisa. Né? Então, assim, você pode contar aqui com o nosso apoio institucional, né, da polícia. Professor, a gente está aqui para abraçar todos da rede municipal, estadual, particular, porque o nosso bem maior é a proteção às crianças. Então, aqui já fica o meu convite para toda essa classe, como também outros parceiros. Na Polícia Militar também eles desenvolvem um trabalho muito bacana, o Corpo de Bombeiros, o Ministério Público, inclusive é uma das ideias que a gente está para tirar do papel, mas aquilo falta tempo, dedicação, que existe algumas normativas que a gente precisa cumprir e a gente precisa fazer um treinamento onde eu fui chamado para coordenar, junto com o pessoal do Bombeiro, da Polícia Militar, o Samuel também está envolvido nisso, para preencher alguns requisitos, algumas recomendações do Ministério Público. Então, a gente está aqui aberto para fazer esse time cada vez mais forte e a gente avançar cada vez mais nas escolas, na imprensa, ter espaço. Então, é o que a gente precisa, é levar essa informação. Felipe, sabe aquela frase, o perigo mora ao lado? Sim. Antigamente, a gente ia para aquelas festinhas, pai, posso dormir na casa do coleguinha, da coleguinha. O meu pai, particularmente, nunca deixou. E aquilo me incomodava. Eu falava, caramba, que coisa. Poxa, por que não fulano vai? Não tem nada a ver com fulano. Hoje, a gente tem um entendimento. Você não é todo mundo. Porque era exatamente isso. Você não é todo mundo, não vai, ponto. Daniel, quais os perigos dessas dormidas de criança fora de casa, dessas festinhas de pijama, que hoje é muito comum? Na casa de fulano vai ter a festa do pijama, aí reúne os amiguinhos e tal, e vão. Mas ali pode ter um problema. A gente não sabe quem está lá. Tá a mãe, tá o pai, e quem mais está? Então, assim, qual o conselho que você e a senhora também, professora, dariam aos pais? Porque é complicado, porque você acaba cortando coisas da infância, sim, né? Sim. Prazeres infantis, sim, né? De se reunir, de dormir na casa do colega, da amiguinha, do amiguinho, enfim. E aí, o que fazer nesse tipo de situação? Deixar primeiro aqui as mulheres, minha amiga, ela responder primeiro. Então, eu ia até falar isso, assim, Renata, a gente fica muito ligado, né, na questão do dormir, da noite, como se só acontecesse essas coisas no frigir da madrugada. Só que não. E aí aquela festa que hoje em dia é muito comum, que você deixa a criança e vai pegar depois. Exatamente. Deixa meio-dia e vai pegar às 5 horas da tarde. Nessa festa não tem abusador? O abusador só vai na festa do pijama? Entendeu? Sim, não, pode ser assim, é uma situação muito mais. Se a gente for debater e começar a esmiuçar, é uma situação que só a informação, só levando a informação, só infelizmente, né, mostrando para a criança. Eu falo infelizmente porque quando você mostra o perigo, aí você tem que mostrar o lado bem ruim, né, de uma pessoa. E eu não gostaria, não queria nunca, eu queria um mundo de conto de fadas para minha filha e para todas as crianças. Mas, infelizmente, isso não acontece. Então, assim, é muito triste você falar, não, você não pode sentar, olha, convidou você para um abraço? Não. Convidou você para sentar no colo? Não. Isso não é só na festa do pijama.
Isso não é só na dormida da casa da amiga, entendeu? Isso é o tempo todo que ela estiver sozinha, o tempo todo que ela não estiver comigo ou com algum outro responsável da minha confiança. Então, assim, é mais complicado do que só não deixar dormir na casa da amiga. Na verdade, eu acredito o seguinte, né? Como eu tenho essa experiência do lado policial, eu já enxergo de uma outra forma. Eu acredito que a gente tem que pensar na gestão de risco, tá? Aí você tem que colocar na balança. Mas a minha visão é diferente, que eu sou policial, né? Eu já tenho essa temática, eu trabalhei na delegacia. Então, hoje, a minha filha, ela já tem 11 anos e a gente tem que saber separar de 0 a 6, de 6 a 10, porque o entendimento vai mudando. Diferente. Isso que a Aline falou é extremamente importante. Senão se você não se policiar, você acaba não permitindo que ela faça nada. Isso. E aí você desprotege também. Porque cria uma criança numa bolha e que vai ter uma hora que vai ter que ir pro mundo. Exatamente. Então, assim, você faz a gestão de risco. Eu tenho 4 pessoas que minha filha pode. Então, já não está tão tolhida nesse sentido. Ela pode e a gente informa, fala, conversa. Só que você tem que saber também, o problema só não é o anfitrião, o pai e a mãe. É o amiguinho que vai estar junto, é o primo que vai estar lá. Então, às vezes, né, até dentro de casa eu já tive algumas conversas nesse sentido, vai dormir na casa de fulano, eu vou ligar pro pai e vou falar, olha só, você tá com o meu bem mais precioso. E não é uma conversa de ameaça, é sabendo pontuar. Porque a pessoa é o seguinte, esse cara já mandou um recado, eu tenho que cuidar. Porque quando a filha dele estiver lá em casa, eu quero que ele faça isso também. Então, hoje, minha filha dorme na casa de 4 pessoas. Inclusive, uma daqui que está aqui, a Aline e Cristiano, meus compadres, inclusive. Paulo e Bruno, também outro casal. E mais 2, ponto. Léo. Por quê? Pai, eu posso dormir na cama da amiguinha tal, o senhor não deixa, todo mundo vai. Filho, não é momento. Você já sai, você já tem essa independência. Não precisa ir na casa de 30 criancinhas da escola. Então vai ter aquele que você está mais próximo. E outra, mande o recado para os pais, sim. Tá com o seu bem mais precioso. E antes de deixar, você tem que ter saído para jantar, não uma vez, 2, 3 vezes, conhecido o seio da família, ido na casa. Sim. Quando você vai perceber algumas coisas na casa, o cuidado do quarto da criança, o cuidado da casa. Porque se a pessoa não tem o cuidado com a criança, não tem o cuidado com a casa, não vai ter o cuidado com a sua filha. Então, assim, é algo muito básico que a gente pode fazer. Quer dormir lá? Vamos lá, eu quero conhecer. Professor, a partir de que idade os pais podem começar a orientar essa criança? Acho que a partir da idade que ela começa a ter qualquer tipo de entendimento no seu corpo. Hoje em dia é mais complicado ainda, porque as mães elas precisam trabalhar e os pais com autonomia de estar atuando juntos, né, participando da criação efetiva da criança, a criança vê o corpo dela sendo manuseado por muitas pessoas. Antigamente, era só a mãe que ficava com a criança. Então, era a mãe que dava banho, a mãe que trocava fralda. E era normalmente só a mãe. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a mãe sai para trabalhar, aí o pai fica, aí deixa com uma outra pessoa, e a outra pessoa que vai dar banho, essa pessoa que vai ensinar aquela criança a se limpar, fazer a higiene dela. Então, como é que você vai explicar para aquela criança que o corpo dela não pode ser tocado por outras pessoas? Se você permite que isso aconteça. Então, assim, acho que a partir do momento que você começa a nomear as partes do corpo da criança, você pode falar com a criança, não pode tocar aqui, não é todo mundo, não pode beijar aqui, não pode nem se for carinho, não, porque essa forma, o abuso em criança, ele é tão doentio e tão perverso, porque ele vem em forma de carinho. Ele vem em forma de carinho. Se a criança demora, ou às vezes nem vai perceber, porque para ela é um carinho. Entendeu? É muito bizarro, chega a ser tenebroso, porque se um adulto não fizer essa intervenção, fica em forma de carinho. Eu sei porque eu conheço, eu dei aula para criancinhas de 6 anos e a gente pegou abusos, não foi uma vez só, não, vários abusos, em que em que a criança, quando a gente relatava para a criança, a gente falava, e a criança falava, não, é beijinho.
Renato, Felipe, até complementando aqui o que a Aline está falando, a forma de aliciamento, né, ela é muito leve e tênue. Leve. Ele não vai chegar com aquele aspecto de diabo, do demônio, não é. É sempre ou vai ver, hoje em dia na nossa realidade, é através de um joguinho online, onde finge ser uma criança também, e dali você começa a desenvolver outras coisas, porque a gente está muito preocupado, e é muito preocupante, o abuso físico é extremamente importante, mas o abuso da parte que já advém da internet é onde acontecem muitos problemas, que é a divulgação de imagem, a sextorção, e isso cria um trauma na criança que hoje em dia o teu telefone tirou foto do corpinho da criança, acabou, viraliza o mundo inteiro e as pessoas são maldosas e aquilo vai numa crescente, como ela falou, ele começa de uma maneira leve, o aliciamento, depois vai aumentando o grau e fazer coisas bizarras. E o dado também que é impressionante, muitas das bizarrices são os próprios adolescentes que cometem. Isso é muito bom deixar claro, porque a gente fica preocupado. Isso, a gente fica muito com adultos, né? Sim. Predadores já adultos. Isso. E na verdade a gente tem a ter a preocupação, ver o nosso olhar de não só os nossos filhos, nossos entes queridos, eles ser a vítima, não. Vamos olhar também que eles podem ser autores. Que é uma dor muito grande também para o familiar, para o pai, quando ele é um autor. Que você pega um adolescente de 13, 14, 15 anos, onde ele fez uma criança se mutilar, cortar as partes íntimas, ingerir outras substâncias. Então, assim, são cenas bizarras que quem está nos ouvindo aqui, o pai fala, cara, eu tenho que estar perto, eu tenho que acompanhar, porque meu filho pode ser tanto vítima quanto autor. Então, assim, e normalmente, quando é autor, 100% dos casos pais não sabem. Daniel, nesses anos todos de profissão, qual foi o caso que mais te marcou? Acredito que acho que foi o primeiro ou o segundo caso que eu vi, mas na minha cabeça é o primeiro já nessa delegacia. Eu já tinha passado, visto alguns casos de abuso, visto vídeo, mas esse que mais me impressionou foi onde aquela cena que me remeteu à cabeça, um bebezinho de meses de idade. Então, assim, foi uma cena muito chocante, bizarra, que quando você tá no momento que você fecha o olho e pensa na produção, que você tem que continuar, eu invisto, eu corro atrás, porque eu lembro dessa cena e nenhuma criança merece passar por isso. Agora, você estava falando sobre essa questão dos adolescentes, que às vezes eles que estão perpetuando aí, que estão cometendo crime. Nós tivemos agora, recentemente, essa plataforma Discord, que está suspensa, inclusive, de realizar lives, onde adolescentes induziram uma menina de 13 anos a se matar. Sim. E que acabou de ser proibida aí de transmitir lives, e eram justamente adolescentes que ficavam incitando ela a praticar isso. Felipe, me permite uma colocação, e assim, eu tô aqui, eu sei da sua visão jornalística, e eu também não tô aqui para... Eu tenho que trazer alguns pontos e botar na balança. Eu não condeno as plataformas. A gente tem Discord, Roblox, dentre outras. O problema não está na tecnologia. A tecnologia é muito boa, foi feito para aproximar e tudo mais. O problema está no cuidado. Eu acredito também que eles tenham que ter medidas para poder derrubar na hora e já estão procurando fazer isso. Inclusive, eu fui chamado por uma dessas empresas, numa reunião, fiz uma reunião com os americanos, eles preocupados o que a gente poderia agregar, o que poderia fazer. Então, assim, estão preocupados. E a maior preocupação deles é essa. E lá nos Estados Unidos, sabe como é que é? O trabalho realmente é muito sério e a gente precisa aqui não demonizar a tecnologia, mas a gente precisa que eles tenham a responsabilidade, sim, que eles precisam ser responsabilizados, mas o grande foco da nossa conversa é o que a gente falou, é o olhar atento de quem está em casa, seu pai, sua mãe, o ente querido que está cuidando da casa. Por quê? Essa plataforma que você mencionou, Discord, Roblox, vão ter outras.
Não dá mais para a gente voltar atrás. A tecnologia agora é daqui para frente e vai avançar de uma maneira muito mais rápida. É como eu brinco às vezes, 1 ano de tecnologia é igual à idade do cão, são 7 anos na nossa frente. Então não tem como voltar. Então eu não demonizo, não é uma briga contra as empresas de tecnologia, pelo contrário, aproximou muita gente. Na pandemia a gente teve, né, as crianças não pararam de estudar por causa da tecnologia, só que a gente precisa ter remédio. E nem sempre o remédio é bom, né? O remédio é amargo. Então a gente tem que ter realmente, de fato, ali um olhar especial para isso. As empresas elas têm que se interessar cada vez mais, buscar ferramentas que consigam derrubar. Por que eu te falo isso? E não estou defendendo as ferramentas, até porque eu não ganho dinheiro, não tenho um contrato, não é nada disso. Porque eles me demandam, vem do Ministério da Justiça, eles demandam, inclusive teve essa semana, Daniel, pegamos aqui um caso que a mulher falou numa live que vai se matar, a gente já pegou, já derrubou, porque eles querem palco. Quando você derruba, o palco acaba. E aí a gente conseguiu mandar uma equipe, a equipe foi lá, a adolescente tinha tomado remédios, enfim, conseguimos salvar uma vida. Então é por isso que a gente vive, e não foi um caso, são vários casos que eles detectam e travam. Inclusive nos nossos aplicativos aqui, se você falar determinadas coisas, realmente vão detectar. Então isso é importante a gente deixar claro, que precisa sim ter esse olhar atento das plataformas. Mas eu acho que é assim, o que você está falando é ótimo, não dá para voltar atrás, a tecnologia está aí, está salvando vidas, né? Na medicina a gente vê vários avanços. Só que eu acho assim, as metas, né, elas têm que se preocupar da mesma forma que elas se preocupam em vender, em anunciar, em colocar coisas que a gente falando aparecer pra gente, ela tem que se preocupar quando existe uma pesquisa de algum assunto tenebroso, algum assunto que vai descambar, avisar antes do acontecido. Se eles têm, né, se eles têm essa ferramenta para colocar várias reportagens, vários anúncios pra gente do que a gente quer, eu acho que também tem que ter, né? Daniel, aliás, uma curiosidade minha, você falou agora sobre essa possibilidade de você monitorar até palavras em buscas, como a Aline também está colocando aqui. Hoje nós no Brasil temos condições tecnológicas, eu falo do ponto de vista das polícias, né, Ministério da Justiça, de fazer como, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem a NSA, que quando começou aquela loucura do terrorismo, se você num e-mail coloca determinada palavra, se você faz uma busca, eles automaticamente detectam a pessoa. Hoje, em relação a essa questão de crimes contra crianças, adolescentes, hoje temos condições de fazer esse tipo de monitoramento? Tem, isso na verdade as plataformas já possuem recursos de algumas palavras-chave, ela acender alertas. Esse alerta é comunicado de lá, de onde a plataforma ela está hospedada, em contato com esses centros do Brasil, e aí onde a gente consegue disparar. A gente, que eu digo, são as forças policiais, né? Porque não dentro do meu espectro aqui. E Renata, antes da sua pergunta, me desculpe, só fazer aqui um complemento, eu fiz algumas anotações para trazer aqui para vocês. Eu li um livro chamado O Preço de uma Criança. Tá? Esse livro é um livro americano onde os júris americanos eles condenaram 2 Big Techs, tá? E nessa condenação eles colocaram um valor na causa. Então, quanto vale uma criança? Foram casos... O que aconteceu? Você não tem como mensurar o valor de uma criança, de um abuso e etc. Só que e é um livro recente desse ano, foram 2 julgados desse ano. O que aconteceu? Você não tem como prever o que vai acontecer nas plataformas. Porém, o algoritmo, como a Aline falou, você tem como detectar algumas coisas. É viciante, você fica na tela. Então, o que os advogados fizeram? Isso foi uma grande preocupação, né, que eles se atentaram a isso. A parte, eles chamam de, eu acredito que é psicologia... do design. Então o design ele te atrai, ele faz você ficar cada vez mais conectado. Então por isso que esse livro até recomendo, é O Preço de uma Criança. Quanto vale o preço de uma criança? Então assim, é um livro extremamente esclarecedor, que onde veio, eles abriram uma brecha para bater nas Big Techs, nas plataformas, então assim, tiraram dinheiro, e com isso acredito que eles começaram também, seguinte, cara, a gente tá lucrando, tá tudo certo, mas eu tenho certeza
que ninguém quer aqui ver uma pessoa se matando por causa do seu jogo, por causa da sua plataforma. Então, respondendo a sua pergunta, existem sim esses mecanismos. Agora, muitos menores, né, por trás, fazendo exatamente esses jogos. E a gente sabe que temos aí o problema do menor de idade, né, do menor infrator. Se diminuísse a idade penal, você acha que poderia ajudar ou conter um pouco esse tipo de abuso com relação a adolescentes? Então, Renata, a minha visão, eu até compactuo do nosso secretário, Felipe Cury. Ele está com um projeto maior agora, né? Ele vem para outras missões e ele prega muito não só a diminuição, né, da maioridade penal, porque de fato fica muito fácil, não só nesses crimes também, como você vai lá, a gente cansa de apreender menores com fuzis, etc. O que as facções já entenderam? Vamos colocar no menor, porque daqui a 2, 3 meses eles estão na rua. Então existe, eu sei que é um assunto muito complexo, só que eu acredito, né, que um adolescente com 14, 15 anos, ele tem plena consciência do que está sendo feito. Ainda mais, a gente pode falar de redução, a gente sabe que nosso país ele é muito duro para poder passar isso. A gente pode começar com os crimes mais complicados, né? Então a gente pode falar de tráfico, terrorismo, tortura. Então são esses tipos de crime que eu acredito que deveria sim reduzir a maioridade penal para 14 anos. E os outros, não, aí você vai ter ali um entendimento, mas os mais duros, porque um adolescente... Crimes hediondos, né, os crimes hediondos. Mas o adolescente, né, essa semente do mal que tem coragem de pegar uma arma e atirar na cabeça de uma pessoa por causa de um telefone, por causa de um relógio, ou abusar de uma criança, ele não pode ter um tratamento diferenciado. Isso é um monstro. E existem monstros desde novo. Então, assim, acredito que 14 anos de idade seria uma idade, pelo menos, para a gente começar a pensar e já ter dos crimes hediondos, como você bem disse. Entrando no campo da investigação policial, é uma questão que eu vejo como problemática, mas você que tem a visão de dentro, vamos pegar aqui um caso hipotético de uma pessoa rica, poderosa. Vou até pegar um exemplo aqui recente. Tivemos agora a perda do cargo do ministro Marco Buzzi do Superior Tribunal de Justiça por importunação sexual de uma menor de idade, que era filha de uns amigos. Mas vamos imaginar uma situação diferente. Um ministro de um tribunal, ou um desembargador, um juiz, que abusa de uma criança ou de uma adolescente que é filha da empregada. Ou seja, são duas classes sociais completamente distintas. Um, além de ter condições financeiras, tem o poder. Investigar esse tipo de situação, como é que é? Na verdade, existe algumas barreiras na parte da investigação e não pelo, na verdade, o cargo. Existem, quando você vai fazer um procedimento, só pode ser autorizado de acordo, né, com o cargo que a pessoa ocupa. Mas eu acredito que quando a gente está falando da temática de abuso de criança, ninguém compactua. E aí é só a gente entender, como você falou, é um ministro, é alguém poderoso. Por que na favela, a Aline aqui pode também contribuir com isso, eu falo muito tranquilo em relação a isso, porque eu sou nascido e criado em favela, eu morei 20 e tantos anos dentro de uma. O caso é baixíssimo de estupro dentro da favela de um traficante. Então, por quê? É a lei do tráfico. Vão pegar e vão matar. É a lei do tráfico. É a lei do tráfico. Então, assim, ninguém compactua com isso. Existem muitos casos que acontecem sim, são subnotificados, mas por quê? Não é divulgado, é falta de informação. Dentro realmente de favela, onde é controlada, se acontecer, sabe que é morte. Essa é a verdade. E, voltando à sua pergunta, quando é um ministro, eu não lembro desse caso, mas quando é um caso que o ministro, eu tenho certeza que os próprios ministros não compactuam com isso. Não compactuaram, tanto que por unanimidade foi. E era um caso de importunação sexual, não chegou a haver um estupro, né? Mas mesmo assim ele acaba de perder o cargo de ministro do STJ. Então, assim... Mas eu digo no sentido,
Por exemplo, você pega um caso na favela. Você estava falando do exemplo da favela. Aí a mãe... Acho que não chega nem a denúncia. Mas digamos assim, vamos dizer que é do asfalto, mas é de uma classe baixa, em que a mãe vai na delegacia denunciar o companheiro, descobriu que o companheiro praticou isso. Vocês vão lá, pegam o companheiro, levam para a delegacia, e ali vão interrogar, aquela coisa, é possível interrogá-lo imediatamente. Agora, você pega um empresário, eu falei exemplo de autoridade, mas pode ser um empresário que mora na Zona Sul, vocês não vão conseguir chegar lá na casa dele, ou você vai ter que ir na delegacia, vão ter que entrar com ação na justiça. Exatamente. Já tivemos, desculpa te cortar, mas recentemente, há coisa de 1 ano e meio, um médico na Barra da Tijuca. Ele foi preso exatamente por pedofilia. E realmente, a polícia bateu lá, conseguiu. A mulher ficou chocada, também uma médica. Não, por que ele tá vindo aqui com busca e apreensão? Não, é pedofilia. Ela falou, não é possível. Como assim? Encontraram, era um pedófilo. Entendeu? Então, eu acho que independente de... mas aí vai ter que entrar vai ter que entrar a justiça no circuito. Não pode chegar logo e... Não, na primeira fase o que acontece, é só para responder, Felipe, a gente tem como sim, a gente vai fazer a nossa parte de investigação, porque você vai intimar, fazer, e tudo dentro assim. É lógico que quando você tem uma situação, o primeiro caso foi de um conhecimento jurídico maior, você vai conduzir e etc. Vai ter casos que você tem que ter as medidas judicial, lógico. Porém, você vai, quando faz uma intimação, até ele mesmo tem que responder a intimação. A gente está falando depois do processo, como ele vai ser judicializado. Ou ele vai seguir no TJ, ou o STJ, vai ser de acordo com o caso. Vai depender do foro, exatamente. Então, assim, mas a parte de investigação policial vai ser tocada, não importa quem quer que seja. Então, assim, inclusive, a gente já teve casos, né, lá atrás de cortar na própria carne. Então, assim, é o tipo do crime que não importa quem cometa. A Polícia Civil vai atuar. Ô Daniel, nessas redes de pedofilia, uma coisa que me chama a atenção e eu nunca consegui entender bem. Como que esses predadores, eles têm acesso a fotos de bebês, de crianças pequenininhas, novinhas, ali de 1, 2, 3 anos. Adolescente, tudo bem, tudo bem, né? Digamos que é mais fácil. O acesso. Agora, dessas crianças mais novas, como que se tem acesso a isso? Existe uma rede internacional, né, de tráfico de pessoas, essas fotos, de uma rede de pedofilia gigante, onde muitas das vezes quem participa são os próprios pais. Então consegue essas fotos, são os pais. Então o abusador, a gente viu, dado do anuário de 2026, 96,1% dos abusadores estão dentro de casa ou no círculo muito próximo. E aí, agora, esse dado eu não tenho, mas de repente um chute, mas 2 ou 3% é no ciclo um pouquinho maior. É na escola e etc. Porque aquele que chegou lá, o desavisado na rua... Até porque criança, um bebê pequeno, você não vai confiar. Não tem muito acesso, né? Não tá na rua. É dentro de casa, Renata. É um bebê. É dentro de casa. Infelizmente, é isso. Então, assim, tá ali o cordeiro sendo cuidado pelo lobo. Aproveitando, vamos falar um pouquinho sobre, né, já que a gente está aqui nessa seara, sobre tráfico de crianças, que está se tornando cada vez maior. Crianças sendo raptadas de escolas, de aeroportos. Outro dia teve um caso de uma criança que a mãe, em algum momento, enfim, se dispersou, pegaram a criança, levaram para o banheiro, rasparam, doparam, rasparam a cabeça e, enfim, essa criança ia ser exatamente para a rede de abuso. Essa rede de abuso ou para tráfico de órgãos, que também é um problema. Então, quer dizer, além de toda essa área sexual, ainda tem exatamente essa coisa de tráfico de órgãos e por aí vai.
E aí, Daniel, como os pais lidarem também com esse tipo de problema? É uma temática, quando a gente fala de tráfico de pessoas, é uma competência da Polícia Federal, mas toda vez eu só soube de poucos casos nesse sentido, que chegou a meu conhecimento, mas eu não sou a rede toda, né, que possa falar sobre isso, mas é realmente direcionado para a Polícia Federal. Em relação a esse recorte, foi lançado um filme, inclusive eu esqueci o nome, é O Silêncio, um filme que ficou muito famoso há 2 anos atrás, que falava só de tráfico internacional de criança. E ali era um filme baseado em fatos reais de um policial, tá, que ele começou a investigar e ele entrou na quadrilha, ele fez como se fosse um personagem, né, realmente ficou infiltrado para descobrir essa rede de pedofilia e de tráfico internacional de criança. Então é algo que também a gente tem que volta novamente. O diálogo, ninguém vai chegar... Nosso Sherlon está colocando ali o Som da Liberdade. O Som da Liberdade, perfeito. Nosso Gustavo. O Som da Liberdade é um filme que eu recomendo, um filme muito forte e emocionante. Então fica aqui para os nossos seguidores ouvirem o Som da Liberdade. Uma outra área que eu percebo que acontece em muitos casos de abusos é quando envolve lideranças religiosas. E aí não interessa qual é a denominação, se é Igreja Católica, Evangélica, se é natureza de religião de matriz africana, porque o líder religioso ele tem uma ascendência não só sobre a criança, mas também sobre a criança. Então a gente vê, eu como católico, praticante, reconheço, a Igreja Católica já se penitenciou, já se desculpou pelos milhares e milhares de casos de pedofilia envolvendo padres, como outras religiões. Toda semana, praticamente, a gente noticia, a gente que trabalha na Rádio Tupi, eu e a Renata também, a gente noticia casos em que o pastor, o padre, pai de santo, se aproveitando dessa ascendência, que às vezes até os pais abrem a guarda, porque também confiam, essa ascendência também atinge os pais. Então existem muitos casos também que envolvem essa questão, né? Na verdade, como eu te falei, né, são vagabundos travestidos de uma profissão. Sim. Onde toda profissão tem bons profissionais, existem esses maus profissionais que eles se aproveitam da sua ascendência que tem sobre a pessoa para cometer crimes. E não só com crianças, já teve casos famosíssimos com mulheres de todas as religiões, do cara ser um abusador quanto mais, né, de aproveitar ali o momento de fragilidade da pessoa, tanto da criança quanto da própria mulher, e cometer esses abusos. E, inclusive, profissionais, né, da medicina, professores, policiais, enfim, a gente sabe casos de que espalhado aí no Brasil inteiro de maus profissionais que aproveitam do seu poder que tem ali, às vezes financeiro, psicológico ou religioso, para cometer esse abuso. Então, a palavra que eu tenho são vagabundos. Mas o que o Felipe está abordando é que quando é um líder religioso, a pessoa, a família, ele detona, né? Ele faz como se fosse um santo, né? Abaixo é uma crença. Santifica a pessoa. Santifica a pessoa. E às vezes até a criança ou o adolescente mesmo que chegar nos pais, eles não querem acreditar que se trata daquela pessoa que eles seguem, inclusive, né? Sim, porque aí é fé, né? A questão de fé. Aí você acredita e as pessoas não têm muito, assim, esse recorte de que é através dele, mas não é ele. Mas aí, Aline, a gente volta naquela conversa que eu falei. Se a criança ou a pessoa tiver mais medo da reação de quem protege do que do próprio abusador, e aquilo, se ele também vai continuar tendo esse ciclo. Olha, nós já estamos chegando aqui no final, encerrando. Professora Aline, qual a sua mensagem para os pais, né, diante desse projeto importantíssimo, porque, como o Daniel bem colocou, é além de um livro, né? É um projeto, proteja seus filhos. Qual o conselho, qual a mensagem que você deixaria para esses pais? Então, como mãe, né? Uma mãe de uma menina, como mãe de um rapaz hoje, porque a menina a gente quer proteger, né? E o rapaz, o homem, normalmente a gente acha que tá salvo. Não.
Eu quero que ele seja um rapaz, um homem respeitador. Eu quero que ele não cometa e não seja algoz de ninguém. E para minha filha, eu quero que ela seja protegida sempre. Então, assim, escutem os seus filhos. Escutem e dê a eles crédito. Não é porque é criança, não é porque é um cara tão legal, não é possível que ele vá fazer isso. Escuta, porque naquela escuta pode não ter 100%, mas alguma coisa vai ter ali. Então, assim, escutem seus filhos, ponto. Daniel, gostaria de agradecer essa caneca linda aqui, né? O livro. Muito obrigada. O livro tá vendendo na Amazon. Tá na Amazon, todos podem comprar. Proteja seus filhos. Eu já li quase todo o livro, muito bacana. Eu acho que quem é pai, mãe, professores devem realmente comprá-lo, que vale muito a pena, leitura muito bacana, vários depoimentos, vários casos muito interessantes. Então, eu super recomendo o Proteja Seus Filhos. E eu gostaria que você finalizasse com uma mensagem sobre responsabilidade dos pais para com seus filhos, por favor. Agradeço de novo, né, por esse convite maravilhoso. Reforço, dia 4 e 5 de novembro, vocês estarão presentes para ver esse movimento. Será que não prazer. Só até fica no livro. Não, iremos, e você sabe que nós somos firmes e de palavra. Não, é de palavra, é ponta firme. Então, assim, vocês estão convidados. A mensagem que eu digo é diálogo. Diálogo com as suas crianças, com os seus parentes, com quem você tem o dever de cuidado. Então, a proteção é a principal barreira para acontecer, para prevenir o problema. Porque depois que acontece, ali realmente, de fato, a gente só vai conseguir mediar algumas coisas, mas fica o trauma psicológico, fica feridas que são difíceis de curar. Então, proteja os seus filhos. E aí vocês podem contar com a Polícia Civil, contar com o espaço de vocês, e essa rede cada vez mais vai aumentando. E isso é o grande orgulho que eu tenho. Eu não quero personificar esse projeto, não é do Daniel, não é da Aline, é de todo mundo. Eu estou apenas aqui o representante, como eu falei, chamem outras pessoas, tem mais gente capacitada do que eu, inclusive, para falar do tema. Eu sou apenas um grãozinho de areia que quer fazer essa notícia chegar aos 4 cantos, e a gente tem conseguido fazer isso. Então, cada ouvinte seu que se interessar, segue por gentileza lá o nosso Proteja os Seus Filhos. Se tiver dicas, o que puder ajudar para contribuir, republicar as nossas publicações, a gente poder também apoiar outros projetos, a gente quer somar força. E a gente não vai construir sozinho, a gente tem que fazer isso como um sistema integrado. Então, contem comigo. Daniel, e diante de qualquer suposição, eu acho, no caso, de um abuso contra a criança, procurar uma delegacia, seja os responsáveis, seja, de repente, um vizinho, um amigo. O ideal é procurar a delegacia para relatar um caso de até suposto abuso. Aí vai caber à polícia investigar. É dever da sociedade proteger as crianças. Não é só do pai e da mãe, é do vizinho, é do professor, é da imprensa, é daquela pessoa que passou e viu. Então é dever de todos. Qualquer delegacia do estado do Rio de Janeiro, ela está apta a receber, ouvir essa denúncia. Se precisar de um atendimento mais apurado, os policiais vão estar capacitados a procurar essa parte especializada. Então, contem com a Polícia Civil e vamos estar juntos nesse combate, não só a pedofilia, quanto ao abuso, quanto também diversos crimes na internet, de ódio. Então a gente tem que estar atento, porque o mundo mudou. E a gente também precisa mudar. Tem que estar com o olhar atento. Hoje, a violência, a gente sabe que muitas das vezes está dentro do próprio quarto. Então, a gente tem que estar atento a isso, Está dentro do próprio quarto, com um simples aparelho. Celular na mão, na palma da mão. Exatamente. É isso aí. É isso aí. Daniel Viana, muito obrigada. Professora Aline, muito obrigada. Olha, foi um prazer enorme tê-los aqui. E até uma próxima. Vamos embora. Tchau. Valeu, gente. Tchau. Aqui, Proteja Seus Filhos. Super recomendado. É isso aí. Tchau, gente. Valeu.